Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Estamos juntos mais uma semana para estudarmos a palavra do Senhor. Lições maravilhosas que estão edificando e que irão edificar ainda mais a sua vida. Bem-vindo, bem-vinda. Está começando o programa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos começar com aquele convite tradicional que nós sempre fazemos aqui para os irmãos que estejam se inscrevendo aqui no canal ADMP TV. Este canal que tem sido uma fonte de bênção para a vida de tantas pessoas. Afinal, aqui você vai encontrar cultos ao vivo, congressos transmitidos com mensagens poderosas que edificam e que edificarão a sua vida espiritual, aulas da Escola Bíblica Dominical, que tem como objetivo enriquecer a sua lição e o seu conhecimento teológico, hinos, louvores maravilhosos e muito mais. Portanto, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso antes que a nossa aula comece, clicando aqui no botão inscrever. Se você já é um inscrito, muito obrigado pela confiança e verifique se o sininho de notificação está ativado. Fazendo isso, você fica por dentro de todas as novidades que são postadas aqui no canal ADMP TV, um canal de bênção para você. Vamos à nossa lição, e a nossa lição é a de número 7. A lição de número 7, que tem como título: Perdoamos porque fomos perdoados. O nosso texto áureo encontra-se em Mateus, capítulo de número 18 e versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Palavras do nosso Deus. Nós estamos um pouco mais da metade de nossa revista e nós temos conversado aqui sobre lições maravilhosas que são as lições dadas por Jesus Cristo mediante as suas parábolas, as parábolas de Jesus. Hoje nós vamos debruçar sobre uma parábola que tem uma temática que é muito cara, que é muito preciosa para o Senhor Jesus: graça e responsabilidade. É interessante porque esta parábola, ela aborda um assunto espinhoso, mas extremamente importante, que é o fato de nós termos um Deus benigno, um Deus bondoso, mas ao mesmo tempo um Deus de juízo, um Deus que nos cobra, um Deus que exige de nós uma contrapartida, uma responsabilidade. Graça e responsabilidade é a temática de pelo menos duas parábolas da Bíblia Sagrada. Essa que encontra-se em Mateus capítulo 18, que é chamada de a parábola do servo incompassivo, ou do servo inclemente, ou do servo impiedoso. E aqui está em Lucas capítulo 7, que é a parábola dos dois devedores. Essas parábolas são exclusivas dos seus evangelhos. Por quê? Porque essa parábola, no caso a parábola do servo inclemente, ela aparece apenas aqui no evangelho de Mateus. Muito bem, o contexto desta parábola é interessante, porque em Mateus capítulo 18, nós temos Jesus começando o último dos seus grandes, o penúltimo, na verdade, dos seus 5 grandes sermões. O livro de Mateus, ele é composto em essência por 5 grandes sermões. E é curioso que em cada um desses sermões, Jesus termina com uma parábola. Aqui nós temos o 4º e penúltimo sermão, onde Jesus começa a pregar falando sobre o reino de Deus. Inclusive, alguns teólogos gostam de colocar esta parábola como sendo uma extensão das chamadas parábolas do reino, que nós já conversamos aqui em lições passadas. Essas parábolas que eu acabei de citar, o que nós temos
Jesus primeiro começa a falar sobre o reino de Deus, os pré-requisitos para serem como o reino de Deus. Ele fala sobre as crianças e como é importante ser como uma criança. Depois ele começa a falar sobre o perdão. Nessa hora, Pedro faz um questionamento para Jesus. Pedro sabia que pela lei rabínica, pela interpretação dos rabis, uma pessoa deveria perdoar o seu irmão não mais do que 3 vezes. Então Pedro faz um questionamento para Jesus. Ele se pergunta: mestre, quantas vezes devemos perdoar a quem nos ofende? Interessante que Pedro, ele resolve ser bom demais para cima de Jesus. Ele resolve exagerar e diz: 7 vezes? Ora, 7 vezes era um número maravilhoso. Afinal de contas, perdoar 7 vezes nada mais é do que perdoar mais do que o dobro do que a lei rabínica exigia. Portanto, o que Pedro esperava de Jesus era uma massagem em seu ego, dizer: muito bem, Pedro, você foi coerente, precisamos perdoar pelo menos o dobro do que perdoa os rabis, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei. Mas Jesus dá uma resposta diferente. Jesus diz: Pedro, devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Vale aqui a observação surpreendente. É óbvio que Jesus não queria dizer: olha, você perdoa 490 vezes. Quando você perdoar 490, aí você tem um green card, você tem uma autorização para que você possa não perdoar mais. Claro que não. O que Jesus faz aqui é o uso de uma figura de linguagem chamada hipérbole. Hipérbole, que é o exagero de ideias. O que Jesus quer dizer é o seguinte: olha, 490 vezes é um número que provavelmente você não irá utilizar durante toda uma vida. Mas ainda que você utilizasse, você deveria continuar perdoando mais. Tá? Então o que Jesus faz aqui é justamente chamar a atenção para o fato de que nós não devemos dimensionar ou minimamente numerizar, colocar um número em cima da quantidade de vezes que devemos perdoar. E para dar um exemplo da importância do perdão e da quantidade de vezes que devemos perdoar, Jesus usa uma parábola extremamente interessante. Essa parábola, ela está no nosso tópico 1, que diz: interpretando a parábola do credor incompassivo. Jesus conta uma história de um servo que se aproxima de um rei. Esse rei chama um belo dia os seus servos para uma prestação de conta e descobre que este servo lhe devia 10.000 talentos. Nós já vamos falar sobre isso agora. Este rei diz: você não me pagou, você me deve, portanto você será aprisionado, sua esposa e seus filhos serão vendidos como escravos, até que você me pague essa dívida. Aquele homem se desespera, se lança aos pés do seu senhor, do seu rei, e diz: misericórdia, dá-me um tempo, dá-me uma outra chance, e eu lhe quitarei tal dívida. A Bíblia diz que aquele rei olha para aquele clamor, para aquele lamúrio, para aquele choro daquele servo e diz: muito bem, mais do que isso, levante-se, eu irei lhe perdoar. Você não apenas não precisará pagar para mim, como eu perdoarei de uma vez por todas, liquidarei a sua dívida. Você está perdoado. 10.000 talentos, essa era a margem. Aquele servo está ali radiante, feliz, afinal de contas, uma enorme dívida havia sido paga, e ele vai para a sua casa. Neste caminho ele lembra que existe outro servo que também deve para ele, um servo do servo. E ele vai cobrar daquele servo. Aquele segundo servo olha para ele e diz: misericórdia, me perdoe. Diz a Bíblia Sagrada que este homem devia 100 dinheiros, ou em outras versões 100 denários.
Então o servo que foi perdoado olha para aquele homem e cobra esse dinheiro. E o seu servo que devia 100 dinheiro se lança ao chão e diz: me perdoe, Senhor, eu irei pagar, dá-me um prazo. Mas surpreendentemente, aquele servo que havia sido perdoado não perdoa o seu devedor. Diz a Bíblia que ele pega aquele outro servo, encerra-o na prisão, juntamente com a sua família, para que ele fosse perdoado. Claro que os outros companheiros daquele homem que foi preso, vendo aquilo, correram até o rei e disseram: rei, aquele servo teu que tu havias perdoado, se encontrou com outro servo dele, e não perdoou a dívida dele, pelo contrário, mandou prender-lhe, não foi misericordioso, não agiu com magnanimidade. O rei manda convocar novamente o servo que havia sido perdoado e diz: não tinha eu te perdoado uma dívida, até maior do que a que te devia o teu servo? Não devias tu agir com misericórdia para ele também? Por que não agiste desta forma? Por isto, também te entregarei à prisão e à tortura, até que tua dívida esteja quitada para comigo. E diz a Bíblia que assim também diz, também fará Deus por aquele que não perdoa. É uma parábola forte e que merece ter sua história melhor analisada. Primeiro, vamos pensar na dívida original, na dívida que era pautada pelo primeiro servo, o servo que posteriormente foi perdoado. A Bíblia diz que esse servo devia 10.000 talentos. Provavelmente este servo não era um escravo, embora a tradução original dê a entender isso em algumas ideias, o termo original possa ser traduzido como escravo, mas pela quantidade que ele devia, 10.000 talentos, o mais provável é que ele era um governador de províncias, um sátrapa, por exemplo. 10.000 talentos é uma dívida muito alta. O talento ele era medido em quilos de ouro. Para você ter uma ideia, ele poderia variar de 21 até 40, de 27 até 40 quilos de ouro. O talento ele era comparado, digamos, a um valor que hoje se aproximaria de R$1 milhão. Sendo assim, se aquele homem devia 10.000 talentos, nós estamos aqui falando provavelmente do talento ático, ele devia ter uma dívida de mais ou menos 10 milhões de dólares. Se nós usarmos o câmbio atual por aproximação, aquele homem devia aproximadamente 37 milhões de reais. É uma dívida enorme. Para você ter uma noção, um talento equivalia a cerca de 6.000 denários. Se o denário era a moeda que pagava um dia de trabalho de um homem, um operário levaria, numa matemática bem rebuscada, trabalhando durante 6 dias a semana, de 7, trabalhando 6 dias, sem gastar o que acumulasse, ele levaria cerca de 164 mil anos para quitar essa dívida. Ou seja, nós estamos falando de uma dívida quase que impagável. Para você ter uma noção, o maior salário da Judéia é de Herodes, que era o governador da província. Herodes recebeu um salário de 900 talentos ao ano. Portanto, 10.000 talentos pagaria mais de 10 anos de trabalho de Herodes, o tetrarca. Por isso, observe como aquela quantidade de dinheiro era enorme. Nós nem sabemos como é que um governador chegou a dever isso tudo. Talvez porque ele desviasse os impostos que eram coletados, talvez porque ele estivesse roubando o próprio cofre real. O fato é que na vida toda
um sátrapa provavelmente não acumularia mais do que 1.000 talentos durante toda a sua vida. Portanto, esse homem deveria ter minimamente 10 vidas para poder quitar essa conta que ele devia. Ou seja, nós estamos falando de uma dívida impagável. É claro que Jesus poderia e deveria estar aqui usando uma hipérbole para dimensionar o valor daquela dívida que estava sendo paga. Quando aquele servo implorou, pedindo perdão por aquela dívida enorme, aquele rei poderia não perdoar, diria 10 milhões de dólares, 37 milhões de reais, 10 vidas, como é que eu vou perdoar isso? Mas diz a Bíblia que ele perdoa. Aquele rei age de forma compassiva e perdoa aquela dívida. Pois bem, aquele servo sai ali perdoado de uma dívida inimaginável e vai embora contente para casa. No caminho, ele encontra com outro companheiro, com outro servo, que lhe devia 100 dinheiros, 100 denários. A Bíblia King James Version, ela traduz o denário como pence, que é uma moeda, uma unidade monetária americana. Portanto, se nós traduzirmos 100 dinheiros para o pence, nós temos uma dívida de mais ou menos 20 dólares. O nosso câmbio atual, pouco mais de 100 reais. Ou seja, o primeiro servo teve uma dívida de 37 milhões de reais perdoado. Aproxima-se dele um homem que lhe devia pouco mais de 100 reais. E usa a mesma retórica, o mesmo discurso. Se você comparar o discurso do servo perdoado, o pedido do servo perdoado com o do outro servo que ele devia, você perceber que as diferenças são sutis, são pequenas. O pedido de perdão é mais ou menos do mesmo jeito, salvo pequenas diferenças. No entanto, o servo que obteve o perdão de 37 milhões de reais, não perdoa uma dívida de pouco mais de 100 reais. Não perdoa. Ele se mantém duro e impassivo e lança aquele servo na prisão. Pense, se nós compararmos a dívida, para você ter uma noção, e professor, anote isso, para você ter uma noção, a dívida do outro servo era 600 mil vezes menor. Essa é uma conta fácil de ser feita. Era 600 mil vezes menor que a dívida do outro. E mesmo assim ele não quis perdoar. Olha que absurdo. Se é um absurdo para nós meros mortais, imagine essa atitude perante Deus. E Jesus diz que aquele servo que teve a sua dívida perdoada, teve o seu benefício revogado. Por quê? Porque não soube perdoar. Como ele não perdoou o seu devedor, que lhe devia pouco mais de 100 reais, o rei também não mais lhe perdoou a sua dívida maior e o lançou às torturas da prisão. Essa história foi narrada por Jesus usando hipérboles, valores assim, muito grandes, em escalas numericamente diferentes, para que aquele povo entendesse a importância de perdoar. E aí, no tópico 2 e tópico 3 da nossa revista, em Cristo Deus pagou nossas dívidas, e uma vez perdoado, agora perdoamos. Nós precisamos depreender as lições preciosas que essa parábola tem para a igreja atualmente. Afinal de contas, nós tínhamos alguma dívida para ser perdoada? Nós tínhamos alguma dívida, alguma conta que devíamos para algum rei? É claro que sim. Claro que essa parábola ela tem a sua aplicação no dia a dia. Nós estamos falando de que precisamos perdoar os nossos irmãos. Não interessa a gravidade de suas falhas. E perdoar não é um ato simples. Perdoar não é um ato fácil.
um ato mero, pelo contrário, perdoar exige muitas vezes renúncia, e da mesma escala que uma renúncia de 10 milhões de dólares, nós precisamos muitas vezes renunciar a coisas grandes, difíceis. Portanto, eu queria destacar para você aqui 4 lições que essa parábola dá para a igreja atual. E aí você, professor, professora, tem liberdade de encaixar, ampliar, amplificar essas lições na sua aula. Esse subsídio é só um norte, é só um plus, um a mais, para que você possa enriquecer a sua aula. Então, nessa parábola do servo inclemente, eu destaco pelo menos 4 lições. Vamos a ela? Lição número 1. Sim, nós tínhamos uma dívida enorme, e essa dívida era simplesmente com o Rei dos Reis, o próprio Deus. A lição número 1 diz que todos nós somos devedores a Deus. Por quê? O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele deixa bem claro que nós temos uma dívida enorme com o Senhor, quando ele diz: eis que fui nascido em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. A dívida que nós tínhamos era uma dívida de morte, porque ela surgiu quando o homem peca no pecado original lá no Éden. Quando o homem peca, ele gera uma dívida para com Deus. Que dívida era essa? A dívida da morte. É uma dívida maior do que qualquer capital financeiro. É uma dívida maior do que qualquer dinheiro pode ter. Afinal de contas, não existe fortuna neste mundo capaz de evitar os grilhões da morte. Essa é a nossa dívida. Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo deixa bem claro, no seu Evangelho da Graça: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A lição número 1 é que sim, todos nós somos devedores, e de uma dívida extremamente alta. Quando o homem peca, ele assina uma nota promissória com a morte, e ela vai cobrar. Lição de número 2: nenhum de nós pode pagar, seja a sua própria dívida, seja a dívida do nosso irmão. Assim como aquele servo que devia 10.000 talentos, nós não temos condição de liquidar essa dívida, não temos condição. Nem a nossa dívida, nem a dívida do nosso irmão. Prova disso, vamos lá. Romanos 3,20, Paulo, o grande bandeirante do Evangelho, diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Salmo 49, versículo 7 diz: nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Nós não temos condição, em nós mesmos, de pagarmos essa dívida, nem a nossa dívida, nem a dívida do nosso irmão. Esse processo chamado de remissão, justificação, não está ao nosso alcance. Nós não temos capital para isso. Lição de número 3. Não obstante, essa dívida, ela precisava ser paga. Apesar de nós não termos condição, a lei divina, irrevogável, colocada no jardim do Éden, exigia que essa dívida fosse paga, nem que fosse com a minha vida ou com a sua vida, professor, professora, aluno que me escuta agora. Nós vemos uma prova disso, quando Romanos capítulo 6, versículo 23, há uma epígrafe extremamente conhecida de vocês, que diz: porque o salário do pecado é a morte. Mas eu me alegro
Porque na segunda parte vem a remissão por essa dívida. A lição diz, realmente, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A dívida era alta. Hoje nós temos muitos versículos aqui. Gênesis 2,17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, a dívida, a dívida deveria ser paga, tinha que ser paga. Mas aí nós chegamos na penúltima lição, e a nossa penúltima lição diz: por meio do sacrifício expiatório de Cristo, a dívida foi paga em favor de todos aqueles que nele creem. Eu não tinha condição de pagar a minha dívida, você também não, mas Cristo Jesus olhou do céu à terra, despojou-se de sua glória, encarna-se como homem, sujeito a falhas, sujeito a limitações, vem a esta terra e sofre morte ultrajante, morte de cruz, para que ele quite a nossa dívida. O perdão que nós obtivemos aqui é um perdão condicional, porque ele foi pago, ele não foi dado deliberadamente, ele foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. João 3,16 traz talvez o texto mais lindo da Bíblia, quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Oh, glória a Deus por isso. Jesus sofreu por mim e por você uma morte inimaginável em termos de vergonha, em termos de dor, para que hoje nós tivéssemos vida e vida abundante. E o que ele exige em troca? Lógico, além de santidade, vida com Deus, ele exige que nós retribuamos esse favor. Deus, Jesus, é o Rei que nos perdoou. Deus é o Rei que liquidou a nossa fatura, uma dívida enorme. Agora é a nossa vez de perdoar. E a Bíblia está recheada de passagens que diz: olha, uma vez perdoado, age com clemência. A epístola de Filemon talvez seja a epístola do perdão, quando Paulo se direciona para um senhor de escravo e diz: perdoa este escravo. A Bíblia exige de nós perdão. Nós temos em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32, uma exortação a não termos uma vida com amargura, uma vez que nós somos perdoados. Toda a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, blasfêmia, toda a malícia, sejam tiradas dentre vós. Antes, olha a exortação do Senhor, antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Deus nos perdoou em Cristo, nós devemos perdoar um ao outro. Irmão, não se engane, um coração rancoroso não tem lugar no céu. O seu exterior transparece daquilo que o seu interior está cheio. Essa é a verdade. E Colossenses 3, 12 e 13, Paulo nos exorta a termos um coração cheio de benignidade, sermos santos, humildade, mansidão. No versículo 13 ele diz: suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros,
Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Meus irmãos, a lição que nós tiramos aqui, que Jesus deixa bem claro, é que para ser cidadão do reino de Deus, para termos direito a esse perdão deliberado que o Senhor nos deu, nós também devemos perdoar. Aquele que não perdoa o seu irmão está em trevas e o amor de Deus não está nele. Amém? Essa é a lição profunda que esta parábola pequena, mas impactante, tem para a minha e para a sua vida. E o nosso programa Escola Bíblica Dominical vai chegando ao final. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, por você estar sempre conosco aqui semanalmente. Gostou? Então curte nosso vídeo, compartilhe com quem você conhece, com quem você não conhece, impulsione, ajude-nos a levar para mais pessoas o Evangelho da Palavra do Senhor, as lições da revista, lições edificantes e maravilhosas. Muitíssimo obrigado pela confiança e por nos deixar entrar em seu lar, em seu trabalho e em sua vida. Que Jesus Cristo possa continuar te abençoando. Semana que vem estamos de volta para mais uma lição abençoadíssima. Que Deus continue te prosperando sempre mais. Amém.